Todos com a paz do Senhor, amém? Abra por gentileza sua Bíblia, aproveitar que você está sob os seus pés aí. Evangelho segundo escreveram Lucas. Vamos lá no último capítulo, por favor. Lucas, o Evangelho. O último capítulo, 24. Eu vou ler a história toda, porque se não der tempo de pregar como eu gostaria, você já fica ciente da história e você pode ter um entendimento melhor aí. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. É a história daqueles dois homens que desciam de Jerusalém para Emaús. Alguns vão dizer aí, no caminho de Emaús. Vamos lá? Posso ler? Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração, ou não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Poder sentar em nome de Jesus. Vamos a uma breve introdução para que você se situe na história, né? Você fica atualizado e situado na história aí, beleza? Aqui, meus irmãos, esse texto vai falar de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Esse texto, você só encontra ele na sua completude no Evangelho de Lucas,
Marcos, ao descrever este fato, ele usa apenas 2 versículos. Com 2 versículos ele fala sobre esse episódio. Mas Lucas é mais abrangente no que diz respeito a essa história maravilhosa. E eu quero tratar hoje 3 coisinhas com os irmãos básicas sobre esse tratado aqui. Quando começa a dizer aqui, você precisa saber isso aqui, para você vir comigo na história. Naqueles dias, ou naquele mesmo dia, que dia era esse? Domingo. O domingo que as mulheres foram ao sepulcro e os anjos falaram com ela, você está buscando dentre os mortos o vivente, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Um domingo. No mesmo dia, a Bíblia diz que eles estão a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Fala comigo, Emaús. Emaús, para os estudiosos, quer dizer cidade quente, ou cidade de águas quentes, mais ou menos isso aí, para você entender, quer dizer isso. Ele estava a caminho dessa cidade, e o texto bíblico vai dizer que Emaús distanciava de Jerusalém 60 estádios. Isso é interessante você saber o tamanho do percurso. O que é 60 estádios? Um estádio, estádio romano, ele tem aproximadamente 185 metros. Então você tem que multiplicar 185 vezes 60. 6 vezes 5, 30, 6 vezes 8, 48, vai dar 11.100. Não é isso? Então, aproximadamente 11 quilômetros de distância, que distava Jerusalém de Emaús. Emaús, cidade quente, ou de águas quentes. Jerusalém, para os estudiosos, cidade de paz. Então note que esses 2 homens eram discípulos. Note que esses 2 homens tinham conhecido Jesus. Note que esses 2 homens estavam num propósito maravilhoso com Jesus na caminhada. Não sabe-se o que acontecera, entre aspas, dentro deles, porque já haviam escutado das benécias, das coisas boas, das promessas e de tantas coisas mais que a palavra nos outorga. Mas diz o texto que eles estavam, fala comigo, descendo de Jerusalém, fala, de cidade de paz para a cidade das águas quentes. Eles estavam, me ajuda, eles estavam? Primeira coisa que você tem que aprender, toda descida pode ter problema. Quase toda, não vou pôr toda porque é lógico, quase toda descida é perigosa. Aprenda isso na sua vida, porque às vezes queremos descer demais, e depois para retomar, para subir, não é brincadeira. Então toda descida, note aqui, 4 degrauzinhos, se contar aqui a parte de cima, se eu bobear aqui, eu caio. Por isso que tem até aqui como é que é o nome disso aqui? Corrimão, para correr a mão mesmo, não é para ficar aqui me enfeitar, não. Isso aqui é para você, quando você for descer escadas, você correr a mão, deixar a mão correr, o nome é isso mesmo, é próprio para isso, ó, para subir também, mas para descer, toda descida é mais perigosa. Então toma cuidado com isso, porque esses 2 homens, discípulos de Jesus, já tinham aprendido, você imagina quantas coisas maravilhosas esses homens não viram, nessa caminhada com o Senhor, mas estavam atribulados, estavam desesperados, porque não entenderam, não tiveram a mente ou os olhos espirituais abertos para entender o que deveria acontecer, porque era necessário que Jesus Cristo passasse pelo que passou, para que eu e você, para que nós hoje pudéssemos dar glória a Deus. Era necessário, irmãos, a morte sacrificial, a morte vicária, a morte substitutiva, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se ele não morresse, meu filho, eu e você, estávamos a passos largos para imagina, eu não vou falar para você não ficar com raiva de mim, mas é isso que a Bíblia diz, ele precisou morrer, uma morte de maldito, uma morte de cruz, para que nós pudéssemos estar hoje aqui reunidos, a participar da ceia. Só que os discípulos não compreenderam, e estão descendo entristecidos. Isso é que é terrível. Quando você sai, meu irmão, da cidade de paz, se prepara para entristecer. Não tem outro viés, não tem outra condição, e aqueles 2 homens estão descendo entristecidos e comunicando um com o outro. Puxa vida, né? Esperávamos que ele fosse o libertador, esperava que ele fosse o que ia remir, esperava que ele fosse o nosso grande homem realmente, porque ele era poderoso em obra. Eles falam com Jesus aqui na prosa,
ele era poderoso em obras, diante dos homens, diante de Deus, era ele mesmo. Mas estava como o quê? Com os olhos fechados. Eu quero te convidar hoje a praticar 3 coisas, que esses homens, mesmo com os olhos fechados, é lógico, no primeiro momento, eles entenderam o que precisavam fazer. Então, 3 coisinhas básicas para você gravar no seu coração. E essas 3 coisinhas se encontram no versículo 29, 30 e 33. Então, vou começar com a primeira, para que dê tempo aqui. Você já situou na história aí, não já? 2 homens, discípulos, que estiveram com Jesus, mas por Jesus morrer, eles estão descendo da cidade de Paz, Jerusalém, para a aldeia chamada Emaús, certo? Que distanciava de Jerusalém a média de 11 quilômetros, para você entender bem, daqui no centro da cidade aproximadamente. Então os 2 homens estão descendo, entristecidos, Jesus se coloca no meio deles e pergunta, uai, que assunto é esse que você está conversando aí? O que está pegando? Vocês estão desse jeito aí, né? Pegando hoje, né? Na nossa linguagem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo que vocês estão cabisbaixos, entristecidos? O que está acontecendo? Aí, só tu és visitante aqui, só você está aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo, senhor? Só você que não sabe? Aí começaram a falar com Jesus o que tinha acontecido. Jesus chama eles do cajado, né? Nécios, tardios para compreender o que diz as Escrituras. Nós precisamos compreender, irmãos, algumas coisas. E como eu vou compreender as Escrituras? Lendo as Escrituras. Como que eu vou compreender as Escrituras? Meditando as Escrituras. Como que eu vou compreender as Escrituras? Lendo e perguntando a alguém que talvez saiba mais do que você. Não tenha dúvida. Às vezes a gente fica, não, eu não vou perguntar isso, porque vou pagar mico, irmãos. Nunca é demais a sabedoria. Nunca é demais você perguntar a alguém, você está em dúvida? Pergunta mesmo. Pergunta para os universitários, para os bons de Bíblia. Não tenha dúvida. E esses homens estavam assim, entristecidos, cabisbaixo, descendo a serra, como diz o pessoal. Olha que coisa mais terrível. E olha, vou quebrar o protocolo aqui, meu filho, só um pouquinho. Eu gosto de quebrar esse protocolo. E olha, irmãos, que a Bíblia diz que eles eram discípulos. Não eram quaisquer pessoas, eram discípulos. E ainda assim não compreenderam o mistério, como diz o pessoal. Ainda assim não compreenderam nem o mistério, as Escrituras reveladas, porque Jesus já tinha falado, os profetas. Aí Jesus começou a pregar para eles de Moisés, que é a lei, são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, tá certo? Jesus começou a falar com eles, de Moisés, que é os 5 primeiros livros, até os profetas. Os acontecimentos que ocorreram, tudo apontando para Jesus, porque a Bíblia toda, meu irmão, aponta para Jesus, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é, o que era, o que há de vir, Ele é o antes de todas as coisas, Ele é o poderoso, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o que está aqui nesta noite para nos abençoar, é o que está aqui nessa noite para fazer o nosso coração arder, através da palavra dEle, é Ele, tudo é para Ele, como diz Paulo aos Romanos, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glórias, pois a Ele, eternamente, amém, tudo é para Ele, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, meu irmão. Jesus começa a explicar aqueles homens, e aí, são as 3 atitudes que aqueles homens tomam, que eu e você precisamos atentar para isso. Versículo 29, põe para mim por gentileza, aí o midiático, a primeira atitude, aí, vamos conjecturar aqui. Vem cá, José, mas please, vem cá, por favor, não tem jeito, né, irmão? A gente costuma nesse vem cá, que é terrível. Ô, Robson, vem aqui também, meu filho. Já falei, vem cá os 2. Tá os 2 discípulos indo, tá os 2, vai devagarzinho que eu vou chegar. Chega Jesus e começa a conversar com eles, certo? Quando chega, quase chegando na aldeia, quase chegando em Emaús, Jesus fez, vamos dizer que, só para você situar ali, vamos dizer que a escada já é o local para ir para Emaús, certo? Quando está chegando aqui, Jesus fez que ia continuar, e eles o constrangeram a ficar com ele. Olha que coisa interessante, Jesus fez que ia passar direto, segure-me aqui por favor, e vamos para lá. E eles segurou meu braço e, fica Jesus, já se faz tarde. Fica conosco, não passe direto.
Obrigado, irmãos. Às vezes, irmãos, eu e você precisamos aprender isso. O que, pastor? A constranger Jesus a ficar conosco. Sabe por quê? Nós temos feito coisas para separar de Jesus de nós outros. Se você pegar no dicionário o que é constranger, é quase que obrigar a pessoa a ficar. Depois você pega na sua casa com carinho. É aquele pedido quase que impulsionando a pessoa a fazer, né? Fica, e já, não, fica Jesus, e já empurra ele para ficar. É mais ou menos isso. Constrangeram a Jesus a ficar com ele. O que você tem feito para que Jesus fique na sua casa? O que nós temos feito para Jesus ficar em nossa casa? Porque o texto diz que a noite já aproximava, o dia já declinava, ou seja, já estava escurecendo. Não vou deixar Jesus passar direto, ainda que, olha que coisa interessante, ainda que a visão deles ainda estava fechada. Ainda que não compreendiam que era Jesus. Talvez nós já com a compreensão de quem é Jesus, estamos deixando ele passar direto. Pastor, como eu deixo Jesus passar direto? Com as nossas atitudes, com as nossas formas de ver, com o que temos valorizado mais na nossa vida. A gente fala, o domingo é do Senhor, não é assim? Aí, no domingo, mal, viemos ao culto. Você está entendendo? O domingo é do Senhor. Então eu tenho que me entregar ao Senhor o dia inteiro. É desde amanhã até 0 hora, meu filho. É do Senhor. Dedique o domingo ao Senhor. Dedique um dia ao Senhor. Não vamos aqui ficar preso ao domingo, mas dedique ao Senhor de verdade. Uma dificuldade nossa é dedicarmos ao Senhor. É constranger o Senhor para ficar conosco. Aqueles homens com os olhos fechados, eles não tinham entendimento ainda que era Jesus. Quero entender que era um peregrino, né? Ou alguém nesse sentido. Ele falou, não vou deixar esse peregrino passar direto, não. Viu, Paulinho? Não vou deixar ele ir nessa noite, andando de noite sozinho, não. Fica na nossa casa. Fica, Jesus, na minha casa. Fica conosco, Jesus. Hoje nós podemos dizer isso, mas naquele momento eles não tinham esse entendimento. Ainda assim, não deixaram passar direto. Isso é uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos. É abençoar o nosso próximo. A Bíblia diz que alguns, sem ter entendimento, hospedaram anjos, diz o escritor aos Hebreus. Às vezes a pessoa passa e continua passando. Nós não temos a deferência de estendermos a nossa mão, de ajudarmos o necessitado. Esses 2 discípulos, ainda com a visão fechada para o mundo espiritual, mas eles entenderam que aquele homem, que era Jesus, mas eles não sabiam, não podia passar direto. Não podia continuar a caminhada, não podia entrar à noite caminhando. Eu quero te convidar hoje, que você já sabe que o Mestre está no nosso meio, a constrangê-lo a estar com você em todo momento da sua vida. Quando você for para o seu serviço, constrange Jesus, fala, Jesus, vem comigo. Que as suas atitudes sejam louváveis, sejam plausíveis, sejam aceitáveis diante de Deus. Que as minhas atitudes sejam assim também, irmãos. Constrangeram Jesus, diz o versículo 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E o que aconteceu? E entrou para ficar com eles. Jesus não rejeita um convite. Vou repetir para você dar um glória a Deus bacana. Jesus não rejeita o convite. Amém? Se você convidar, ele vai entrar. Bodas de Caná da Galileia, um casamento. Você sabe a história. Diz que o povo estava bebendo, tal aquela coisa toda lá. De repente, a Bíblia diz que acabara-se o vinho, que uma das tipificações para vinho no Novo Testamento é a alegria. Então você imagina um casamento com tristeza. Mas quem foi convidado para aquele casamento? Quem foi convidado? E ele negou? Ele foi. E ali ele principia os seus milagres, transformando aquela água em... Ele não rejeita, irmãos, convite. O problema é que falta-nos convidá-lo. Talvez a gente acorde de manhã, naquela correria,
põe um despertador para despertar, ou relógio, coisa assim, né? Celular, e, né? Já acorda, né? Passa uma aguinha na cara, como diz o pessoal, né? Só, e já sai. Esquece que Jesus existe. Esquece que é Ele que está te dando fôlego de vida. Esquece que é Ele que está te abençoando. Esquece que é Ele que está abrindo porta para você. Esquece que é Ele que está te livrando nas BR, na estrada e tantas coisas mais. Esquecemos, irmãos. E levamos o nosso dia assim, ó, atabalhoado, na correria do dia a dia. Esses dois, ainda que com a visão fechada, tiveram a expertise, se eu posso chamar assim, de constranger Jesus para ficar com eles. Quero te convidar a ter essa atitude, dia após dia. Hoje você já sabe que é Jesus. Hoje você não acha que é um peregrino que está caminhando com você aí, aleatoriamente. Não. Hoje você sabe que é Jesus. Então, por favor, meus irmãos, ao levantar pela manhã, ô Jesus, fica comigo nesse dia. Caminha comigo nessa caminhada. Vá comigo no meu trabalho. Sabe? Almoça comigo, Jesus. Se tem um negócio difícil, irmãos, no meio dos nossos cristãos, é isso. A pessoa está lá, aquela mesa farta, né? Só delícias. A pessoa chega, já chega, parece que está esfomeado, está certo, Dimé? Cheio de fome, esfomeado e come até com falta de educação, entre aspas, pra você entender, nem agradece o alimento, não constrange Jesus para estar com ele, não tampouco convida, não, isso aqui foi minha força, foi o braço forte meu que conseguiu. Para com isso, a partir de hoje aprenda isso, tudo que você for fazer, convide Jesus, e se ele te disser não, é porque o local ou a coisa que você está fazendo não compete com as Escrituras, certo? Porque às vezes a gente quer convidar Jesus para ir nos lugares que não tem jeito, né? Tem que saber, né? Tem que convidar Jesus para ir em locais compatíveis com o Evangelho. Amém? Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem. Primeira coisa que eu aprendo aqui é isso, versículo 29, versículo 30. Ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Aqui algo maravilhoso. Após convidar aquele homem, que para nós hoje é Jesus, mas eles não sabiam quem era, porque ainda estavam com os olhos fechados. Olha que coisa interessante. Eles dão a ele a oportunidade de ser o anfitrião da casa. Abriu para Jesus a prerrogativa de ele servir e não ser servido. Irmãos, imagina bem, chegou na casa, foi dos discípulos, foi na casa de Jesus não, mas quem partiu o pão? Está escrito, quem partiu o pão? Jesus que partiu o pão. Então, meu irmão, quando você entregar a sua vida a Jesus, quando você convidar Jesus para entrar na sua casa, até mesmo constrangê-lo para estar contigo, pelo amor de Deus, solte as rédeas na mão dele, deixe o controle para ele, porque se ele estiver no controle, coisas novas acontecerão na sua vida, maravilhas acontecerão na sua vida, portas se abrirão na sua vida, e você experimentará das delícias do Senhor. Solte a rédea, meu irmão. A gente aceita o Senhor e quer continuar. Não, isso aqui não, até aqui Jesus vai, daqui para frente, eu que comando, irmão, você não comanda nada. A partir de onde você entregou nas mãos dele, é ele que vai comandar. Por isso que a gente fala, aceitei Jesus como autor, consumador, Senhor, não é assim? Ué. Ele não é só Salvador, é Senhor também na sua vida. O Senhor é quem manda, meu amigo. Aí não, nós aceitamos, constrangemos, convidamos, entra, Jesus entrou. Mas agora, peraí, até aqui o senhor vai, daqui para cá o senhor não vai. Não, peraí, ué. Eles aqui, ó, ainda com os olhos fechados, ainda não sabendo que era Jesus, olha que coisa maravilhosa. Eles falaram, deixa esse peregrino servir nós aí, deixa esse homem no controle aí, ele chegou, agora ele toma as rédeas do negócio. E Jesus vai, e ó, parte o pão.
Et cold cat, kit cold cat, kit cold cat, kit cold. Et cold cat, kit cold cat, kit cold. Quando Jesus parte o pão, irmãos, aí a maravilha acontece. Os olhos daqueles homens, presbítero John, são abertos. E eles, né? Era o próprio Jesus que estava conosco. Aí Jesus já sai de cena. Por quê? Já havia mostrado a eles a necessidade deles crerem que Jesus havia de padecer para que eles tivessem vida e vida em abundância, para que eu tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse vida e vida em abundância. Era necessário Jesus passar por aquela situação, entenda isso. Agora os olhos deles estão abertos. Aqueles homens estavam, me ajude, estavam de Jerusalém para, após entrar na aldeia, a mesa foi posta. Eu fico imaginando, fico imaginando, Jesus toma o pão, Sérgio, e parte o pão da comunhão, o pão que tipificava o próprio Jesus, não é isso? Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele parte o pão, mostrando aos discípulos que era necessário ele padecer todas aquelas agruras, todas aquelas dificuldades. Rafael, aí ele parte, quando ele está partindo o pão, eu fico imaginando a cena, os olhos dos discípulos, é ele, aí ele sai de cena. A partir daquele momento, aqueles discípulos mudam por completo a vida deles. Quem estava cabisbaixo, entristecido, e até lamuriando, para não falar murmurando, falando das coisas que haviam acontecido, agora tem outra perspectiva de vida. Olha o versículo 31. 32 agora. E 33 já de uma vez, para não dar tempo aqui. Isso, vai para 33 direto. Aí. A Bíblia diz, vamos ler, leia comigo, 1, 2, 3. Então, se levantaram, eles estavam, não é isso? O princípio é esse, não é isso? Estavam sentados à mesa, Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e aí, na mesma hora, quem estava atemorizado, quem estava com medo, quem estava entristecido agora, meu irmão, estava descendo agora, com os olhos espirituais abertos, estão prontos para subir. Na mesma hora, o Espírito, eu quero crer que veio sobre a vida deles, e eles, opa, peraí, nós estávamos esmurecidos, estava desanimado, estávamos entristecidos, indo para Emaús. Opa, meu lugar é na cidade de paz, o meu lugar é em Jerusalém, eu estou de volta, eu estou subindo para Jerusalém, eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo para Jerusalém. Quem está indo para Jerusalém comigo aí, dá glória a Deus. Quem está indo para Jerusalém comigo, diga aleluia. Este é o lugar em que devemos ir, para Jerusalém, meus irmãos. A nova Jerusalém está preparada para nós outros. Entenda isso, aqueles homens até então estavam com os olhos fechados, estavam descendo, estavam em bancarrota, estavam tristes. Mas a partir do momento que Jesus parte o pão da comunhão, o pão que tipificava o próprio Jesus, os olhos deles são abertos. Agora, meu irmão, agora não tem tristeza mais não. Agora eu estou com o Todo-Poderoso. Agora eu estou com Jesus, que já apareceu para mim. E olha que ele já tinha aparecido para as mulheres. Você lê lá Lucas no capítulo 1, você vai ver. 24, você vai ver. As mulheres vão até o sepulcro e os anjos falam, mulheres, por que buscar dentro dos viventes, dentro dos mortos viventes? Não está aqui, ele já ressuscitou. Sai fora, vamos para sua casa. Já ressuscitou o homem, pessoal. Pelo amor de Deus, creiam. Já tinha aparecido a Simão. E eles ainda com os olhos fechados, irmãos. Olha que coisa terrível. Eu quero te abrir um adendo aqui. As lutas, os problemas, as tribulações, quando são muitas, elas podem
causar esse tapar de visão, esse escurecimento nas nossas visões. Sabia disso? Aqueles discípulos estavam assim, irmãos. Nossa, foi muita luta, aquela morte, que morte terrível, né? Morreu com morte maldita, aquele líder nosso morreu com morte, se imagina nós, né? Eu quero crer que o coração desses ficaram assim, irmãos, fechado. Você já passou por luta? Quem já passou por luta? Faz assim com a mãozinha, faz assim. Você sabe como é que é isso. Irmãos, quando a gente está naquela luta mesmo, a gente não consegue enxergar, o sinal está vermelho, a gente acha que está verde. Não é assim? É assim ou não é? O sinal está vermelho, você está querendo passar direto, a luta é tão grande, você fala, não tem, você fica meio que com a visão obscurecida. É por isso que esses homens estavam assim. Você imagina, conheciam Jesus, apesar que ele estava agora com um novo corpo glorificado, mas era Jesus. Era ele. Você imagina você andar com a pessoa 3 anos e meio aproximadamente, e você, a pessoa passar do seu lado, você não conhecer a pessoa mais, sabe? Você está doido? Mas as lutas, às vezes, nos faz isso, porque nós fechamos, olhamos só para a luta. É assim ou não é? Você já passou, você sabe. A gente fica só, não, será que isso não vai resolver não? Ai, meu Deus do céu, não resolve esse problema nunca. Esse problema, talvez o problema é até pequenininho, a gente vai gigantando ele, vai fazendo dele um monstro, vai fazendo dele um Golias. Aí vai, não, isso não acaba nunca. Essa luta não passa nunca. Meu irmão, tira os olhos da luta e coloca os olhos em Jesus, pelo amor de Deus. Deixa Ele abrir os seus olhos, deixa Ele trabalhar na sua vida e você verá como Ele é bom. Você verá que Ele está com você, porque existe a promessa dele para nós outros: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa dele, não é minha, não é dele, meu irmão. Mas se a gente fica só naquele negócio, não tira os olhos do problema, ficamos como que olhos fechados. Passa alguém perto da gente e nem conhece a pessoa, nem cumprimenta. Só pensa na luta. Isso não vai acabar. Para com isso. Nessa noite o Senhor te chamando. Primeiro, para convidá-lo com constrangimento. Sabe? Com certo, sabe? Uma certa obrigatoriedade. Fica, Jesus. É mais ou menos, fica, Jesus. Amém? Segundo ponto, deixa Ele assumir a posição na sua vida. Você aceitou Ele ou não? Ele é Senhor da sua vida ou não? Deixa Ele assumir, irmãos. Fala com Jesus. Toca o barco aí. No meu trabalho é só perseguição, é só luta. Deixa Jesus tocar o barco. Deixa Ele te direcionar lá. Sabe por que às vezes as coisas não dão certo para nós outros? Porque não deixamos Jesus direcionar. Veio a luta, a gente já... Não, a luta é maior que Jesus, irmão. Se a luta for maior que Jesus, nós estamos servindo Deus errado. Porque está escrito que todo o poder lhe foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. A sua luta vai passar. Eu vou repetir, nem todos entenderem. A sua luta vai passar. Amém? Então constranja Jesus. Não só convide, constranja-o para estar com você. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu cotidiano. Segundo, deixe Ele assumir a direção. Deixe Ele ser o anfitrião. Final de ano, então, vou falar disso aqui um pouquinho. Sei que alguns não vão gostar, mas vou falar assim mesmo. Final de ano, nós comemoramos um punhado de coisas, dentre elas o Natal. Não é isso? Natal. Nada contra comemorar Natal. Certo? Mas a gente, quase todo mundo, né, dá presente para todo mundo. E não é errado. Você presentear, inclusive eu estou aqui, sou pastor de vocês, caso queira, pode trazer um presente caprichado para mim. Brincadeira à parte, para você rir um pouquinho, mas, irmão, dá licença aqui. Você já imaginou quantos natais já se passaram? Quantos presentes você já deu? E você, no momento de presentear o verdadeiro aniversariante,
você não deu? Hein? Já imaginou? Pensa aí nos seus botões, é para você. Ceia, né? Dia de a gente refletir um pouquinho, né? Pensa aí, quantos natais não se passaram? Já presenteou filho, padrinho, madrinho, afilhado e tantas coisas mais. E Jesus, que é o aniversariante, irmãos, às vezes, em certos locais, nenhuma oração em nome de Jesus fazem. E é Ele que é o aniversariante, entre aspas, porque é sabido de nós outros que Ele não nasceu nesse período. Tem N comprovações que não foi esse período, mas tudo bem, adotou essa data, vamos lá nessa data. Mas ainda que seja outra data, que você comemora essa... Você já imaginou? Você compra, por exemplo, seu filho, para o seu afilhado, para o seu tio, para o seu padrinho, para o vizinho, para não sei o quê, para o amigo oculto, para o amigo escondido, para o amigo visível, invisível, para tudo quanto é trem. Aí faz aquele banquete maravilhoso. Jesus está igual na igreja de Apocalipse, de Laodiceia, né? Eis, Filadélfia ou Laodiceia? Olha para mim, primeiro falar errado aí. Laodiceia ou Filadélfia que ele está à porta? Hã? Laodiceia? Então é Laodiceia. Falar que é, eu vou copiar aí, amém? Ele está igual na igreja assim, ó. Está assim, ó. Eis que estou à porta aí. Se alguém... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. E ele vai cear comigo. Imagine, irmãos, que situação que nós temos feito nos últimos dias. Jesus à porta, batendo para entrar. Ele é aniversariante. E nós dando presente para outros. E a gente comemorando tantos outros, quanto que o aniversariante fica de fora. Eu disse, às vezes, nem orar, a gente ora. Eu não sei se com você tem sido assim, eu tenho ido em locais que eu falei com a minha esposa, eu tenho que evitar de ir em alguns locais, porque eu fico constrangido. Eu falo, não tem condição. Sabe, comemora-se tudo. Solta balão, solta foguete, faz pirueta, faz tudo que você imaginar na festa, e é legal fazer, eu não estou discordando de fazer, irmãos, mas temos que entender, temos que dar honra a quem merece honra. Ele é o anfitrião, Ele é o dono da festa, Ele é o aniversariante, Ele é Jesus Cristo de Nazaré, então temos que tributar a Ele essa honra, essa glória e esse louvor. Então, pelo amor de Deus, nesse final de ano, faça a festa sim, comemore sim, presenteie sim, mas não esqueça do aniversariante. Não esqueça dele, porque é ele que tem te dado vida, ele que tem te abençoado, ele que tem trabalhado em você, é ele que tem te prometido e garantido vida eterna. Eu disse no culto passado aqui, eu fui a um velório do meu concunhado esse final de semana. Deitou e não levantou mais. E nem foi na cama, deitou no sofá. E não levantou mais. Jesus voltou para ele. E se voltar para mim e para você? Estamos constrangendo para ficar conosco? Estamos deixando que ele seja o anfitrião? E se porventura temos errado em algum momento, temos perdoado, temos retornado ao caminho, temos voltado para Jerusalém, porque às vezes erramos, fomos para Emaús e permanecemos em Emaús. Você não pode permanecer. A Bíblia diz 7 vezes poderá cair o justo, mas não ficará prostrado. Tem que se levantar, meu irmão, tem que sacudir a poeira. O Senhor está aqui no nosso meio hoje, aleluia. Ele está aqui no nosso meio, irmãos, para nos abençoar, para nos erguer novamente, se porventura caímos, se erramos, pedir perdão e vamos para frente. Quem está vivo aqui dá glória a Deus. Quem está vivo diga aleluia. Então que hoje eu e você possamos ter pelo menos essas 3 atitudes.
A primeira, convidar Jesus com constrangimento. A segunda, deixá-lo assumir as rédeas. Deixá-lo ser o anfitrião. E a terceira não é para todos, mas se porventura você escorregou, desanimou, entristeceu, hoje é dia de você voltar para Jerusalém, sair dessa cidade de águas quentes e ir para a cidade de paz e experimentar das delícias do Senhor, porque Ele tem delícias para mim, Ele tem delícias para você, e eu vou te provar. Abre para mim o Salmo 16 aí, por favor, querido. Vou ler o 1 e o 2 e o versículo 11 só, para nós passarmos um passeio, que o tempo foi embora ali. O salmista está orando, e olha a oração do salmista. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Versículo 11, para me encerrar. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença há plenitude de... Eu vou repetir, na Tua presença há plenitude de... Na Tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Delícias perpetuamente estão na destra, ou está na destra do Senhor, como você queira. Ele tem isso para nós, irmãos. Vivemos uma vida abundante aqui nessa terra. E vida abundante não é, muitas vezes, o que a gente entende ser. É isso? Dentre a vida abundante, existem N coisas a acontecer. Uma delas é ter qualidade de vida. Dentro da vida abundante está inserido qualidade de vida. Sabe que você deitar gostoso e logo pegar no sono? Está incluso isso aí, qualidade de vida, porque o sono é reparador. E muitas pessoas não dormem bem. Não é isso? Muitas pessoas têm insônia, têm tantos problemas de dormir, que não é brincadeira. Falta-lhes essa qualidade de vida. Talvez por preocupação, talvez por um problema físico, que tem que ser medicamentado mesmo, e usar um medicamento mesmo, isso aí nada contra. Mas talvez é espiritual. O problema desses discípulos aqui era espiritual. Jesus leu as Escrituras para eles, leu entre aspas, né? Proclamou as Escrituras para eles, desde Moisés, desde do Gênesis, foi declinando as Escrituras, os profetas, e parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles falam, meu Deus, que manota que nós estamos dando. Falaram isso, né, irmão? Que eu estou conjecturando. Que vacilo que nós estamos dando, caçando sair de Jerusalém, onde há paz, para ir para essa aldeia chamada Emaús, vamos voltar para lá na mesma hora. O problema nosso é que às vezes nós não nos arrependemos e voltamos. Nós não queremos voltar, ficamos constrangidos. Não, irmão, volta para Deus hoje, arrepende hoje. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança. Ele está no nosso meio para isso, para nos constranger a mudar. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Não tenho tempo mais aqui. Preciso cear com os irmãos. Para encerrar, os discípulos chegam de volta, os dois, né? Chegam de volta a Jerusalém, e lá encontram os 11 e outros com eles. Olha que coisa maravilhosa. Todos aqueles diziam, olha o que eles proclamavam: o Senhor ressuscitou. Gostaria que nós hoje proclamássemos isso. Vamos, 1, 2, 3. O Senhor ressuscitou. Pode melhorar isso? 1, 2, 3. O Senhor ressuscitou. Vamos dar o nome ao Senhor agora. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplaude.